paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, eu gostaria de deixar para você um convite para você estar aí se inscrevendo no nosso canal, né, e já também deixando aí aquele like, né, para nos ajudar no crescimento do nosso canal, e ative o sininho aí para receber, né, todas as nossas notificações aí em primeira mão, né? Fique sabendo aí de nossos vídeos aí semanais, as nossas videoaula comentada. E nós estamos tratando das lições bíblicas, né, dominical, do jovem e dos adultos, da edição especial, né, que vem com o tema Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glórias a Deus, né? Eu sou o professor Daniel Santos e hoje nós estaremos fazendo aí, né, mais uma videoaula comentada, trazendo aí a lição de número 10, né? Provai se os Espíritos são de Deus. Lição do dia 6 de setembro de 2020. O nosso texto áureo está lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantados no mundo. A nossa verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Nós precisamos, né, estar aí revestidos, né, com os dons espirituais aí para nós discernirmos aquilo que é de Deus, né, e aquilo que é da carne, aquilo que é do homem, aquilo que é Satanás, né, agindo através da vida dessas pessoas aí que se tornam aí ferramenta na mão de Satanás. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, e 1 Coríntios, de capítulo 14, versículo 29. O nosso objetivo dessa lição hoje é levar os alunos a refletirem sobre como é discernir os espíritos e julgar a profecia, né? Nosso ponto central da nossa lição aí, para nós termos um norte na nossa lição, diz assim: o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Com certeza, né? Nós devemos estar aí, como disse aqui na minha parte introdutória, revestidos, né, com o discernimento, né? Discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem, porque hoje, devido aos falsos profetas aí, muitas pessoas, né, estão morrendo espiritualmente falando, né, não físico, mas o espiritual, né? Pessoas estão largando aí as coisas de Deus devido a muitas falsas profecias. Mas nessa parte dessa nossa lição, nós estaremos aí aprendendo a discernir, aprendendo a separar aquilo que é de Deus e aquilo que vem do homem, né? Na nossa parte introdutória diz assim: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Quem acompanhou a lição anterior aí viu, né, a respeito das formas que o inimigo usa, né, as setas que o inimigo usa para nos atacar, né, para nos atingir. E agora nós estamos vendo aqui uma dessas setas aí que o inimigo usa, que é dos falsos profetas, as falsas profecias, né, as famosas profetadas, né, de algumas pessoas aí que se dizem de Deus, mas quando infelizmente elas estão apenas na carne. Nós estaremos tratando aí dos seus tópicos e seus subtópicos da nossa lição, né? E só lembrando aqui que existem profecias devastadoras. Nossa, irmão Daniel, é verdade.
Profecias devastadoras que destroem um lar, destroem famílias, destroem ministérios. Profecias. Vamos para a lição? Primeiro tópico diz assim: cuidado com os falsos profetas. Acendemos a lanterninha aí vermelha, né, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, no meio da nossa igreja, acendemos aí a lanterninha vermelha, né? Primeiro subtópico diz assim: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembram-se dos profetas Ageu e Zacarias, aos quais profetizaram com tanta graça que a construção do templo havia estado preparada por 15 anos e recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Nas lições anteriores aqui nós vamos ver, né, sobre esses dois homens, Ageu e Zacarias, que chegaram e entregaram, né, tudo aquilo que o Senhor tinha mandado para Josué, né, para todos os governantes ali, e ajudaram, né, a Neemias a estar reconstruindo os templos e o muro de Jerusalém. E aí nós vamos estar lembrando também agora aqui dos samaritanos, né, aquelas pessoas que na nossa leitura aqui estamos nomeando elas de pessoas que vivem das desgraças dos outros, né? Eles se alegram com o pranteio de outros. Então essas pessoas já vão começar a atrapalhar novamente, né, a vida desses homens de Deus. Os judeus recusavam propostas e a cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em visitas das constantes recusas e as ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias, as profecias falsas. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas e eles profetizaram a Noadias a fim de que atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida, armando uma seta contra o Filho de Deus, contra o homem de Deus, né? E nós vamos ver na nossa lição aqui que isso não teve êxito, porque Neemias vai buscar da presença de Deus, né, para confirmar, porque é um homem de oração. Uma coisa muito interessante que nós devemos ver na nossa lição é que em nenhum momento Neemias deixou de buscar a confirmação de Deus. Nós podemos fazer isso? Podemos. Na nossa lição nós vamos ver que nós podemos questionar a profecia, tá? Nós podemos questionar, fazer questionamento a respeito da profecia que nós estamos recebendo, se ela vem de Deus ou se não. Tá bom? Vamos lá. No segundo subtópico diz assim, que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele o fazia em primeiro lugar. Estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo. Interessante falar disso. A gente tem que saber também aonde é os nossos limites. E Neemias sabia que ele não tinha essa autorização para estar dentro do templo. Então já começou por aí. Compreendeu facilmente que não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizar e seduzi-lo a pecar. Assim, concluindo o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era Deus. O espírito de discernimento, né, veio sobre ele aí, nesse momento, para discernir aquilo que era de Deus na vida dele e aquilo que era do homem, né? Vamos lá, aí no segundo tópico nosso, que diz assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. É muito interessante dentro da nossa lição nós usarmos sempre os textos bíblicos para nós mostrarmos a respeito desses falsos profetas, tá? A gente vai estar sempre aí, estar dentro da nossa lição, mas tratando dentro da Bíblia, né? Sem citar nomes, sem citar pessoas dos nossos dias atuais, beleza? Primeiro tópico
Subtópico diz assim: no Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Se nós formos buscar aí na nossa leitura, nós vamos ver aí que Jeroboão, né, ele era um homem de Deus. E Deus tinha dado uma ordem para ele. Deus fala para ele não comer pão e nem beber água no lugar onde ele estava. Mas aí, o que acontece? Surge um falso profeta. Surgiu um falso profeta. E aí ele arma para Jeroboão. Ele fala que recebeu uma profecia de Deus e fala para que o homem de Deus comesse. E, infelizmente, Jeroboão come pão. Come o pão, né? Vamos ver aqui agora dizendo assim, ó, a ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que lhe fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e o convidou para comer pão. Antes da recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenado que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que fosse rebelde a boca do Senhor, antes voltasse e comeste pão, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de ter comido pão, voltou, e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. Nós vamos ver aqui dois pontos bem interessantes. Ele já tinha confirmação de Deus a respeito da palavra, a respeito da profecia, a respeito do que era para ser feito. Mas ele não, ele preferiu dar ouvido ao falso profeta. E infelizmente o nosso pecado ele tem consequência. Talvez nós não tenhamos o discernimento para entender aquilo que Deus quer para nossas vidas, e aí nós acabamos querendo, vamos dizer assim, dar uma ajudinha para aquilo que Deus profetizou, né? E aí é a hora que a gente acaba padecendo, acaba a gente quebrando a cara aí por não entender o propósito, né, do que Deus está falando para conosco. Então nós devemos ter cuidado. Infelizmente o homem de Deus pagou com a vida. O leão veio e o ceifou, o matou e o deixou prostrado em meio à estrada. Nós vamos ver falsos profetas também nos dias de Jeremias, né, sobre o rei Acabe, quando ele vai ter vários profetas aí que só falavam o que o rei Acabe queria. Então não eram profetas de Deus, eram profetas do rei Acabe. Nós vamos ver aí também, tratando sobre Jeremias, vários profetas aí, né, tentando enganar, influenciar, né, os sacerdotes, querendo influenciar o povo, né, por meio da boca deles. Então nós vamos ver vários exemplos, né, na nossa Bíblia Sagrada aí, a respeito desses falsos profetas. No Novo Testamento, tópico 2, subtópico 2, no Novo Testamento, Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. A Bíblia nos adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Lá em Mateus capítulo 24, né, de versículo 11, e outra referência muito boa que eu até anotei para os irmãos aqui, lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22, que vai dizer assim para nós: porque se levantarão falsos cristos
e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Então nós devemos estarmos atentos aí a respeito dessas coisas, né? A respeito desses falsos profetas aí. Lá em Mateus também 7,15, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que veio através de vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devastadores. São lobos que querem nos devorar aí, né? Nos matar. Não matar fisicamente, mas espiritualmente. E a respeito desses falsos profetas, nós temos aí uma leitura muito agradável, né, na Bíblia Sagrada, aí, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que diz assim: e o diabo que os enganavam foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e em que de dia e de noite serão atormentados, né, para todo o sempre. Amém. Amém, porque isso é o castigo, né, que Deus tem aí para esses falsos profetas. Isso aí não é eu que estou falando, são leituras da Bíblia Sagrada. Por isso que eu estou falando para os nossos professores aí, nossos colegas de sala de aula, estarem sempre usando referências bíblicas nas suas aulas, para que não fique só nas nossas palavras, né? E esses 3 versículos aqui que eu li é muito interessante. Nós temos que estarmos atentos, né, sobre essas falsas profecias. Beleza? Terceiro tópico, diz assim: devemos julgar as profecias. Lembra lá na parte introdutória que eu disse que nós podemos sim fazer partes conclusórias a respeito, né, das profecias? Lembra que eu falei que nós podíamos julgar, sim. Nós podemos tirar sim as conclusões. Primeiro subtópico: Deus quer uma igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O conselho bíblico para nós é: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Nós devemos estar aí atento com todos esses dons, mas principalmente o de profetizar. Por que o de profetizar? É o de discernir, o poder entender, né? Segundo tópico, diz assim: o despertamento renova os dons. Lembra que nós falamos das outras aulas também sobre o despertamento, viu? O rei Ciro teve um despertamento através da vida de Daniel. Então, o despertar de Deus é algo novo, traz o novo para nossas vidas, tá? Esse despertamento espiritual é essa questão. O despertamento renova os dons, traz coisas boas para nossas vidas. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz assim, eu vou ler até o versículo 21 para nós, que diz assim, ó: não extigais o espírito, versículo 20, não desprezeis as profecias, e o 21, examinai tudo e retenha o bem. Examinai tudo. Pode examinar, pode questionar, sim, né? Pode aí avaliar se é de Deus, né? Então nós devemos estarmos atentos a todos esses pequenos detalhes aí, né?
sobre a respeito da profecia, né? Aquilo que é de Deus testificam com as coisas de Deus. Aquilo que é do homem nós testificamos que vem da carne. Nós sabemos quando nós estamos ligados com o discernimento de Deus. Nós sabemos aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Amém? Quarto tópico diz assim: por que devemos julgar as profecias? Primeiro subtópico: porque a palavra de Deus nos manda julgá-las, como acabei de ler agora aqui, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 21. Segundo subtópico: porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Interessante. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito. Sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, né, do versículo 1 ao 3. Eu vou fazer com vocês essa leitura aqui, né, para nós vermos aí sobre a respeito do fruto do Espírito. Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, né? Como assim? De que forma eu não conseguiria ver o fruto do Espírito no meu irmão? Se ele não ama o próximo, se ele não tem amor pela sua liderança, se ele não tem amor pelos seus pastores, se ele não tem amor pelos seus jovens, pelos seus irmãos de ministério, ou até mesmo com seus próprios parentes. É isso que está querendo dizer para mim aqui. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito, esteja sem amor, sem obediência, sem obedecer a Deus, né? Então é isso que está querendo dizer nesse segundo subtópico aqui. Porque os que profetizam são sujeitos às falhas? Porque nós somos falhos, né? Mas aí que tá, nós temos que também ter essa parte do discernimento, né? Lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: mas o que é do Espírito discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós temos que ter o discernimento. Nós temos que entender o que é de Deus. Nós temos que entender aquilo que vem de Deus, né? Beleza? Terceiro tópico diz assim: porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo que a sua opinião pessoal venha influenciar no conteúdo da mensagem. É interessante falar sobre esse assunto, porque nós vemos muitas pessoas aí que conhecem a vida, né, pessoal das pessoas. E nós temos que ter um certo zelo aí, um cuidado, né, para não deixar a nossa opinião própria, né, a vir aflorar no meio daquilo que Deus quer falar com a pessoa. Então é isso que está acontecendo aqui nessa questão. Por que pode haver conhecimento prévio dos fatos? Porque daí às vezes a pessoa conhece o seu problema e a pessoa usa como se fosse de Deus falando, né? Dizendo que Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai tirar a família do vício. Falsos profetas. Então nós temos que ter também sabedoria aí, né, a respeito disso. Vamos lá. Quarto subtópico. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno.
disseminador de mentiras. Nós lemos aí sobre isso lá em 1 Reis, capítulo 22 ao 17, 19, 21 e 23, né? Que é a respeito do espírito de mentira, né? A respeito do espírito aí, que a gente pode estar falando as coisas também, mas influenciado por Satanás. Pessoas que podem estar falando aí a respeito de profecia, mas influenciadas por demônios, né? Porque o diabo está ao nosso derredor. Ele conhece também a nossa vida. Ele sabe onde as nossas falhas aí, o que nós estamos precisando. O diabo sabe, ele está ao nosso derredor, ele está te vigiando também. Assim como o anjo está ao nosso redor, nos guardando, o inimigo também está ao nosso derredor. Então nós temos que estar atentos a todos esses pequenos detalhes aí que podem mudar toda a história. Quinto tópico, diz assim: como devemos julgar as profecias? Vamos lá. Primeiro subtópico, examinando as escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um prumo. Em Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8, vai dizer isso para nós. A palavra de Deus é perfeita. Lá em Salmos, capítulo 19, versículo 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Para quem não sabe o que é anátema aí, quer dizer maldita, uma palavra maldita, uma palavra reprovada, né? Maldição, reprovação. Então, aquilo que não vem de Deus, ela é rejeitado, ela acaba se tornando uma palavra amaldiçoada, uma palavra aí reprovada por Deus. Segundo subtópico, através do dom de discernimento dos espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne de tudo. Temos que buscar incansavelmente receber esse dom, né? Eu acabei de ler aqui 1 Coríntios 2,15, que diz assim que mais o que é o espiritual discerne tudo, e dele ninguém é discernido. Então nós temos que estar atento a discernir aquilo que é de Deus. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem um discernimento logo reconhece. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Mas todo aquele que anda na luz é como ele na luz está, como e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Glórias a Deus. Terceiro subtópico. A profecia conhece o seu sabor. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça como quando um estrangeiro fala: compadre, cimbolete e chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm a razão de costumes, aos sentidos exercitados ao discernir tanto como bem ou mal. Lá está lá em Hebreus, né, capítulo 5, versículo 14. Aqueles que são de Deus sabem discernir o que é o bem e o que é mal. É como se fosse um sotaque, né, como ele representou aqui para nós. Já reparou quando chega alguma pessoa de outra cidade, né, de outro estado, para conversar com você? Você sabe que aquela pessoa que está falando ali, mesmo que você não veja a pessoa, mas a pessoa está falando, você sabe de qual estado que ela é. Se é do norte, se é do sul. Você vai saber se ela é do sudeste. Então você vai entender rapidamente quando você está com espírito de discernimento atento, né? Na nossa parte conclusiva aqui, no nosso sexto tópico, vai dizer assim, ó: quando as profecias são provadas, o conceito, a consideração dos dons espirituais são conservadores. Deste modo, a sã doutrina é preservar de qualquer influência de erros humanos
E o Espírito Santo tem liberdade em usar os seus servos conforme a soberania, a vontade de Deus. Quando a gente está pelo Espírito, o mover do Espírito acontece naturalmente. As coisas vêm naturalmente. A gente atenta para a palavra de Deus. Aí nós ficamos atentos aí, para o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Segundo subtópico, quando provamos que as profecias estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias, quando nós sabemos que aquilo vem da carne, aquilo vem um espírito maligno, nós temos o direito de corrigir essa pessoa. Acabamos de ler. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. As famosas profetadas aí, que nós vemos aí muitos lares destruídos por causa disso. E terceiro e último subtópico, que diz assim: quando provamos as profecias e recebemos as bênçãos de Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o dom, ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Vamos abrir mais os nossos olhos aí, e atentarmos aí para as coisas que vêm de Deus. É aquilo que eu falei aqui lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 21, que diz assim: examinamos tudo, retém o bom. Vamos examinar as profecias que nós estamos recebendo nesses últimos dias, e vamos ver aquilo que realmente Deus quer falar para conosco. E pedimos confirmação, assim como Neemias fez. Pedimos confirmação para Deus. Amém? Nós chegamos aí, ao final dessa lição de número 10. E espero que tenha sido bênção para a sua vida. Nós estaremos aí a semana que vem tratando da lição de número 11, de 13 de setembro de 2020, que diz assim: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria aí de estar pedindo para os irmãos ter um pouquinho mais de paciência com a gente, que eu estou trabalhando muito, então os vídeos meus estão saindo um pouco muito tarde, aí, meio atrasado aí, durante a semana. Mas a gente está tentando se reorganizar, tentando aí colocar certinho aí nos dias atualizados, todas as segunda-feiras, se assim Deus permitir, aprove o Senhor, e estarmos colocando toda segunda-feira os nossos vídeos, tá bom? Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar colocando certinho todas as segundas-feiras, para que todos os irmãos tenham contato direto com esses vídeos já e poderem se aprimorando durante a semana, Mas mesmo assim, como forma de gratidão, esse vídeo foi bênção na sua vida, deixa aí aquele like, se inscreva no nosso canal, nos siga nas suas redes sociais. Nós temos aí nosso Instagram, que é @espaço_EBD, a nossa página do Facebook, que está lá, Espaço EBD, você pode estar aí lá curtindo a nossa página, nos seguindo no Instagram, e já também deixando aí o meu número para o WhatsApp, vocês podem estar aí nos chamando aí no Telegram, nos chamando aí no WhatsApp, para estarmos aí trocando informações, aprendendo mais a palavra de Deus, porque nós estamos aqui nessa terra para aprendermos uns com os outros, nós estamos aqui para estarmos juntos uns com os outros, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Espero para você que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado da lição. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até a semana que vem. Fiquem com Deus, a graça e paz.